Cristo possa estar entrando na sua casa, na sua vida. Hoje é o primeiro vídeo do ano de 2019. Eu passei esse período, né, como eu já tinha anunciado no último vídeo, que eu estava passando por uma provinha, né, de leve aí, eu acho que é de leve. Mas eu estou aqui hoje para que nós possamos dar continuidade aos nossos projetos, a tudo aquilo que nós já temos falado desde o ano passado, né? Eu, antes de mais nada, quero agradecer a todo o carinho das pessoas que têm mandado e-mail, têm mandado palavras de apoio, especialmente a uma irmã, Aline Raad, eu acho que é o nome dela. Aline, que Deus possa te abençoar pelas suas palavras, pelo seu carinho, pela sua preocupação, e receba o meu abraço de toda a família Falando de Deus, tá bom? E queria também agradecer também às pessoas que têm entrado em contato conosco, têm tirado as suas dúvidas, têm, mesmo não concordando com 100% de tudo que nós temos falado aqui, porque é normal, claro, mas as pessoas têm respeitado as opiniões, têm dado os seus pareceres, né? E eu agradeço muito a maturidade e o carinho que vocês têm prestado ao canal, porque nós temos feito isso não pela gente, mas todas as vezes que nós viemos aqui é justamente para manter esse feedback com vocês e para passar aquilo que Deus tem feito e tem falado através de mim, né? E ele pode estar falando também através de tantas outras pessoas, como o pastor Kim Pires, e nós temos trazido os vídeos, demos uma pausa. Antes de mais nada, eu só gostaria de dar uma palavra para todas as pessoas que estão enfrentando lutas, todas as pessoas que estão enfrentando problemas, dificuldades, e o Senhor não tem respondido, né? O Senhor tem ficado em silêncio. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, Deus tem trabalhado muito comigo, né? Até porque eu sempre fui uma pessoa de questionar muito a Deus e sempre reclamava com Deus o porquê eu fazia isso, ele não me respondia. E eu dei um tempo realmente dos vídeos justamente porque eu estava tentando entender Deus, o que Ele estava fazendo na minha vida nesses últimos meses. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de trazer aquilo para vocês que eu estou vivendo, que eu estou sentindo. Claro que eu passei da fase, eu posso dizer isso com louvor, que eu passei da fase da criança birrenta, que o pai não responde, o pai não dá, e bate o pé, fica com a cara fechada. Eu acho que o meu relacionamento com Deus amadureceu muito, muito. E Deus queria mostrar isso não para ele, porque ele já sabe, ele já me conhece, ele é onisciente, mas ele viu que ele precisava mostrar isso para mim. E o que eu estou querendo falar para vocês é isso. É que se você está passando por algum problema na sua vida e Deus está em silêncio, saiba que no silêncio Ele trabalha e algo Ele quer falar com você através do silêncio dele. Faça uma autoavaliação, reflita se você não tem nenhuma coisa que contribua com o silêncio de Deus, né? Se você vê que você está certinha, que está tudo certinho, que você está fazendo a sua parte, descanse, porque mesmo o papai de boca fechada, ele está trabalhando na sua vida, tá bom? Hoje, então, eu só queria deixar esse parecer com vocês. Eu prefiro dar esse espaço, né? Porque eu estava tentando entender algumas coisas e Deus foi fiel. Deus é fiel, sempre será fiel, porque Ele disse que Ele não pode negar a si mesmo, né? E dar esse parecer para vocês nessa minha ausência também, né? Enfim, hoje eu quero apresentar para vocês um sonho que Deus me deu, né? Eu posso dizer que Deus me deu. Eu vou tentar lembrar de todos os detalhes. Possivelmente eu devo escapulir algum, mas nós estamos tentando, após esse vídeo, essa publicação, nós vamos fazer um áudio desse sonho, porque eu tenho todo ele anotado. Eu aprendi com o Kim Peters que eu só preciso adotar os meus sonhos para que eu não esqueça. Então eu anotei, eu tenho ele anotado, mas a grande parte, as partes que eu julgo mais importante, eu me lembro. Mas detalhes que muitas pessoas perguntam, se eu esquecer, vai estar no vídeo ou no áudio, né? Para quem quiser baixar com maior facilidade, publicar, tá bom? Mas antes, então, de eu narrar esse sonho, eu vou orar a Deus junto com vocês, porque eu prometi que todas as vezes que eu fosse trazer um sonho, né, que afinal de contas é uma coisa que eu recebo de Deus, eu vou orar para que eu não coloque as minhas palavras. É diferente do estudo, né? Que estudo a gente
lê, a gente pode dar nossa interpretação, mas sonhos a gente não pode dar nossas interpretações. Hoje eu não vou trazer interpretações deles também, tá bom? Mas eu vou orar para que nenhuma palavra seja minha, mas que tudo seja conforme eu vi, conforme eu recebi, tá bom? Ore comigo, me ajude nesse propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça porque Tu és fiel, Tu és aquele que cumpre e honra a Sua palavra, a Tua própria palavra, né? O Seu mesmo diz, né? Que nada iria acontecer conosco sem antes o Senhor avisar os Seus filhos. Então, nesse momento, queremos te agradecer porque, ainda que não mereçamos o seu carinho, a sua preocupação, mas o Senhor tem honrado a sua palavra, tem nos alertado a vigiarmos, nos despertado a estarmos constantemente vigilantes, porque os dias são maus e o grande dia de nós sermos levados tem se aproximado. Nesse momento, ó Pai, eu peço que o Senhor me faça lembrar de cada detalhe daquele sonho que o Senhor me mostrou, que é sobre a guerra, que não seja nenhuma palavra da minha boca, que não seja nenhuma palavra do que eu entendo, do que eu interpreto, nenhum achismo da minha parte, e que eu não venha ser manipulada pela voz do inimigo, mas que eu venha colocar para os seus filhos e filhas tudo aquilo que eu vi. Me ajude a lembrar, me ajude a ser sincera, Senhor, me ajude a não me inclinar, Senhor, para as minhas interpretações e para o meu erro, mas que Teu nome seja glorificado na minha vida e que Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos que irão assistir a esse comentário, a essa narração do sonho que o Senhor tem me dado. Obrigada, que Teu Espírito continue trabalhando em nossos corações, que Teu Espírito continue trabalhando em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Eu vou tentar narrar esse sonho de uma forma que eu possa não colocar pessoas, que eu possa ser o mais simples e didática possível, tá bom? Então, eu sonhei que eu estava voltando do Brasil. Eu lembro que eu estava me despedindo da minha mãe e de uma outra parente. Estava eu, a minha irmã, a minha mãe e mais essa parente. Lembro que nós dizemos assim, tá bom, fique com Deus. E essa outra parente, ela disse assim, nós vamos precisar muito dele. Aí eu falei assim, mas por quê? O que aconteceu? No sonho, eu pensava que elas estavam escondendo alguma coisa de mim. Como, por exemplo, alguém estaria doente. Então, toda aquela minha estadia ali no Brasil, ninguém quis me dizer, né? Para não me deixar preocupada. Mas eu lembro que quando eu disse assim, então tá, fique com Deus, nós já estamos indo, e essa pessoa responder assim, não, agora nós vamos precisar dele, eu retruquei, eu falei assim, me fala, eu preciso saber realmente o que está acontecendo. E ela respondeu para mim assim, você não tem visto os noticiários? Você não tem visto o que ele falou? Quando ela dizia isso, você não tem visto o que ele falou? No sonho, eu entendia que alguma coisa diferente iria acontecer no Brasil. Alguma coisa na lei do Brasil, alguma coisa estava para ser implementada. E que também iria implicar na liberdade de sair e entrar no país. Só que eu acabei não sabendo o que era, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo no Brasil, ou que iria acontecer em relação a alguma lei que ia ser implementada. Mas isso estava preocupando todo mundo. Tanto é que ela falou assim, não, agora nós vamos precisar de Deus de fato. Então, aquilo que eu pensava que seria, que no caso alguém estaria doente, né? Que alguém estava escondendo isso de mim, isso não era real. Então, é alguma coisa voltada à política, alguma lei que ia acontecer no Brasil. Enfim, aí eu virei para minha irmã, eu me recordo que eu virei para minha irmã e falei para minha irmã assim, vamos? E eu falei para ela assim, você vai comigo, né? Porque eu confesso para vocês que eu posso voar 1000 vezes, irmãos, mas eu tenho medo de avião. Eu não gosto de voar, né? Ainda que eu vou para lá e para cá, mas eu não gosto. É constrangedor, eu sei disso. E é constrangedor até para quem está do meu lado. Eu seguro na mão até do estranho
Mas eu não gosto de voar, eu não confio nas máquinas, né? Eu não confio no homem que está ali no comando. Tudo bem que a gente tem que descansar em Deus. Mas aí no sonho, eu lembro que eu virava para minha irmã e falava para ela, você vai comigo, né? E eu sabia que tinha promoções de escala. Mas pelo fato de eu ter medo de avião, eu preferi o voo direto. Eu recordo que estava indo para o Canadá. E nós estávamos super empolgadas, porque a gente iria conhecer algumas cidades do Canadá. E foi interessante que nós voamos, eu não me recordo de estar entrando no avião, não me recordo nada disso. Mas eu lembro da companhia aérea que nós pegamos. Nós pegamos a Air Canada. E nós fomos de voo direto, Brasil-Canadá. E eu me recordo que nós já tínhamos visitado algumas cidades. Foi muito rápido eu ter saído do Brasil, ter me despedido da minha família, né? Ter ouvido isso, que agora que elas iriam precisar de Deus. Eu me recordo que foi muito rápido. Eu já estava no Canadá, já tinha visitado até algumas províncias. E eu me recordo que eu fui para uma outra província. Eu só sei que quando tudo aconteceu, eu estava em Alberta. Que lugar de Alberta eu não sei, mas eu estava em Alberta. E eu me recordo que a minha irmã estava em algum lugar, ela tinha saído para fazer alguma coisa e eu estava caminhando nas ruas. E eu resolvi entrar numa galeria. Quando eu entrei na galeria, eu parei numa lanchonete. E eu estava comendo alguma coisa e nessa lanchonete tinha um televisor. Eu pedi o rapaz da lanchonete alguma coisa e eu estava ouvindo uma repórter. Eu sei que era uma mulher, era uma repórter e ela falava, já foi lançado no país, ela falava o nome do país, só que eu não me recordo. Ela falava assim, já foi lançado 20 ogivas nesse país. Será que Donald Trump vai ficar em silêncio? Mas eu estava pouco me importando com o que o noticiário estava narrando. Eu estava comendo. E ela falava assim, isso que está acontecendo é muito sério, pois os Estados Unidos têm um tratado de proteção para esse país. E o que nós temos visto é que Donald Trump está até agora calado. O que está acontecendo? Nesse momento que ela falava, eu me posicionava, o televisor estava aqui, eu acho que é mais ou menos aqui um pouco mais na frente, mas do meu lado direito. Eu estava aqui comendo e eu só estava ouvindo. E daqui a pouco ela falava assim, uma bomba foi lançada nos Estados Unidos e atingiu a província X do Canadá. A província X do Canadá eu estou falando porque eu não me lembro que província foi. E atingiu a província X do Canadá, porque o Canadá, no sonho, estava fazendo fronteira com os Estados Unidos nessa província. E aí, quando ela falava isso, ela dizia, os donos de empresa dessa província, que estão localizados nessa província, estão pedindo para os seus funcionários não irem ao trabalho para se protegerem dessa guerra que se iniciou. Quando ela falava isso, o nome da província, eu imediatamente parava de comer e olhava para a televisão estatalada. Porque eu sabia que eu tinha acabado de sair daquela província, então eu poderia ter sido atingida, né? Porque a bomba caiu nos Estados Unidos, mas repercutiu no Canadá. Então, pessoas que estavam nessa província foram atingidas. E eu ficava estatalada. E naquele momento, aquela repórter falava, agora Donald Trump precisa falar alguma coisa. Agora o conflito se intensificou. E na hora que ela falava isso, eu ficava desesperada, porque foi uma coisa interessante, porque eu estava assustada, porque eu acabei de sair daquela província, mas ao mesmo tempo eu estava assustada porque eu estava a passeio naquele local, né? E eu imediatamente saía correndo daquela lanchonete e ligava para minha irmã, falava, eu preciso me encontrar com você, porque eu acho que a Terceira Guerra Mundial começou. E eu corria pelas ruas para me encontrar o mais rápido
com a minha irmã. E eu via nesse momento vários canadenses, assim, incrédulos, como quem diz, como assim uma guerra no Canadá? O Canadá não tem guerra. O Canadá não pode ter guerra. E nós não estamos preparados para a guerra. Enquanto uns estavam incrédulos, outros imediatamente entravam nos seus carros e corriam para os grandes mercados e iam comprar comidas aos montes e águas, e enchiam as suas picapes, enchiam seus carros de comidas, de água. E eu conseguia ver que havia várias prateleiras totalmente vazias já. E eu corria desesperada pela rua, porque eu falava assim, eu preciso me encontrar com a minha irmã o mais rápido possível, porque nós não estamos preparadas. Nós não estamos preparadas para uma guerra. E eu lembro que eu passava por um rio. Eu vi vários barquinhos no rio. Mas um deles me chamou a atenção. Nele havia uma mulher, uma única mulher, e essa mulher estava com um véu enrolado na cabeça dela. E eu virava para ela e falava assim, por que você está sozinha no barquinho? O que você está fazendo? E havia várias pessoas em seus barcos, em seus barquinhos. Eu percebi que todas aquelas pessoas que estavam nos barcos, elas estavam remando contra a maré. O rio estava descendo do sentido esquerdo para a direita, mas elas estavam do direito para o esquerdo. E elas estavam remando. E a água parecia que estava pegando fogo. Mas essa mulher me chamou a atenção, porque ela parecia que estava carregando uma luz na mão. Não sei se era uma lamparina ou aquela luz de campo, aquele lareira, aquele fogo de campo, esqueci o nome que se dá, aquela lanterna. Mas ela botava e pendurava assim no barquinho dela. Era um barco pequeno. Todos eles estavam usando barco pequeno. E eu falava assim, por que você está remando contra a maré? Por que você está sozinha no barco? E ela virava para mim e falou assim, eu estou fugindo. Eu estou fugindo do meu país. O meu país foi invadido. E eu falava assim, mas como que você pode estar fugindo se você está sozinha? E ela falou assim, não, no meu país todas as mulheres são preparadas para se defender sem a presença de um homem. E eu gritava, porque ela estava no rio e tinha muita gente correndo para lá e para cá. E ela gritava e eu tentava perguntar para ela, quem foi que invadiu o seu país? Quem foi que invadiu? E ela gritava, ela respondia eles respondiam e eu, e eles quem? Eles quem? Quem invadiu o seu país? E ela gritava eles e ia embora. Nesse momento que ela gritava eles, eu tive uma visão nesse sonho. E foi interessante porque na mesma hora eu vi o Vladimir Putin. E eu vou falar para vocês se dá a minha colocação e vocês vão tendo a interpretação de vocês. Nesse sonho eu vi o Vladimir Putin. E o Vladimir Putin estava todo engravatado, de terno. E ele estava rindo, ele estava muito feliz, ele estava muito alegre, ele estava muito sorridente. E do outro lado, eu via o Donald Trump. O Donald Trump, ele estava muito preocupado. Ele estava muito temeroso. Então, aqui eu vi o Vladimir Putin, aqui eu vi o Donald Trump. E entre os dois, mas um pouquinho mais atrás, eu vi o urso panda. Só que esse urso panda, ele, na mesma hora que era um urso panda, ele era um homem. E esse homem, ele esticava as mãos e apertava a mão do Vladimir Putin. E ria. Eles parece que tinham feito um acordo. Eles estavam unidos. Eu estou falando tudo da forma como eu estava vendo no sonho, tá, irmãos? Depois vocês dão eu posso até falar um pouco do que eu entendi, tá? Mas eu estou falando da maneira como eu vi no sonho. E o urso panda, que se transformava no homem, ele apertava a mão do Vladimir Putin. Só que na mesma hora que eu via isso, eu via o Donald Trump
tentando ligar através de alguém, e essa pessoa passava o telefone para ele, porque ela já tinha acabado de contactar o Emmanuel Macron. E o Emmanuel Macron, eu via que ele estava com muito medo do que o Donald Trump falava. E eu ouvia o que o Donald Trump falava. O Donald Trump pedia ajuda ao Emmanuel Macron, dizendo que não poderia enfrentar sozinho a Rússia e a esse urso panda. E aí o que aconteceu? O Emmanuel Macron dizia que não podia fazer nada, porque ele falou assim: eu já estou cheio de problemas aqui na França e eu não posso mais me envolver com nenhum problema. Me desculpa, mas eu não vou poder te ajudar. E aí eu vi que o Emmanuel Macron, na mesma hora que ele dizia isso para o Donald Trump, que ele não ia poder ajudá-lo nessa guerra, ele automaticamente ligava para outros líderes. O Emmanuel Macron ligava para outros líderes e influenciava os outros líderes a não ajudar o Donald Trump, dizendo: ele não quis permanecer no nosso acordo porque ele disse que os Estados Unidos eram autossuficientes, então que agora ele prova que eles são realmente autossuficientes. Só que na hora que ele falava isso, eu via o Donald Trump na linha com a chanceler da Alemanha, a Merkel, Angela Merkel. Eu lembro que ele falava com a Angela Merkel e ela dizia também que não ia poder ajudá-lo, porque a Alemanha estava envolvida com alguma coisa que não ia poder ajudá-lo nesse embate com a Rússia e o urso panda. E aí eu via nitidamente que o Donald Trump ficava desnorteado. E eu via que ele falava que a última ligação dele seria para a Inglaterra. E eu via alguns líderes da Inglaterra. E ele tentava influenciar. Dois desses líderes. Era uma mulher, que eu não consigo lembrar o nome dela, e eu tentei entrar na internet, eu tenho poucas informações dela, eu a vi pouquíssimas vezes, então eu não consegui nem botar no buscador, porque eu tenho poucas informações dela, eu não sei nada sobre ela. E eu vi um outro homem também nesse link do Donald Trump querer o apoio da Inglaterra. E a Inglaterra também negou ajuda ao Donald Trump. E eu via que ele falava com uma mulher loura. Era uma mulher magra, de cabelos curtos, e ela tinha meio que a franja, era meio repartida aqui no meio, mas era jogado para o lado. Eu não sei quem ela é. Eu a vi pouquíssimas vezes. E ela também negava apoio para o Donald Trump. O Donald Trump, então, ficou sozinho. E quando ele ficou sozinho para guerrear contra o urso panda e a Rússia, eu ouvia o Vladimir Putin falando isso tudo na visão, tá, pessoal? Eu estava tendo uma visão, um sonho. Eu tinha acabado de falar com aquela mulher que estava com o véu na cabeça, que estava remando contra a maré da correnteza do rio. Perdão, ele estava remando contra a correnteza do rio. Então, quando eu perguntei para ela quem tinha invadido o país dela, e ela falou eles, mas ela não me respondeu quem era, eu olhei para trás e vi, e tive essa visão. E aí o que aconteceu? Eu agora entendi no sonho o que o Vladimir Putin estava falando. Ele falou assim: agora vamos ver se eles vão ficar de pé. Eu disse que com a Rússia ninguém mexe. E aí o urso panda se transformava num homem de novo e eles riam muito. E os Estados Unidos entravam sozinho na guerra para defender esse país que ele tem um tratado para cuidar, para proteger. Ele sozinho protegia esse país. E ele sozinho enfrentava essas duas potências. Então o que aconteceu? A Rússia, pelo que eu entendi, ela primeiramente atacou um país, jogando 20 ogivas nesse país, a fim de pressionar os Estados Unidos a defender esse país. Só que o que aconteceu? Como os Estados Unidos não tomavam uma posição,
eu entendia que a Rússia resolveu ser mais audaciosa. Ela ficou com raiva pelos Estados Unidos não atacá-la pelo fato dela estar invadindo um país protegido deles. Então a Rússia ficou com tanta raiva que preferiu lançar uma bomba diretamente em um dos Estados Unidos da América. Irmãos, o que aconteceu após isso, eu não sei. Eu não sei. O que eu entendi desse sonho, aqui acabou o sonho, tá bom, irmãos? Acabou o sonho. Eu narrei para vocês o sonho. Foi que eu perguntei a Deus. Eu falei assim, Senhor, o que eu vou ganhar tendo esse sonho? Né? O que isso é? Primeira coisa que eu perguntei a Deus, o que isso vai me acrescentar? Eu saber se vai ter a Terceira Guerra Mundial ou não? O que vai acrescentar para mim? O Senhor disse para mim que eu estou mostrando para você que vocês não estão preparadas. Que independente de vocês estarem passeando ou não, vocês têm que estar preparadas para o que vai acontecer. E eu lembro que no sonho eu e minha irmã estávamos desesperadas porque nós não estávamos preparadas para nada. A gente não tinha um alimento de reserva. Nem para uma guerra de 3 meses, nem para uma guerra de 3 anos. A gente não tinha nada. E nós estávamos simplesmente passeando. E eu lembro que uma vez eu estava no Walmart e Deus falava para mim, quando eu estava em um dos corredores, ele falou assim, você prega no YouTube para que todos se preparem, você está negligenciando o aviso que eu estou dando a vocês. Alguma coisa muito séria vai acontecer. Então, eu falei assim, se eu vou viajar, a gente não pode parar, ficar trancado no local. A gente tem que viver, né, irmãos? E aí, para concluir, porque eu não vou dar minha opinião, tá, irmãos? Eu só estou falando as interpretações que eu tive quando me despertei e Deus falou para mim o porquê ele me mostrou esse sonho, para mostrar que eu, né, estava totalmente desligada. Uma outra coisa foi que aproximadamente um mês e meio depois, Deus me deu um outro sonho, complementar esse. Eu estava na rua e eu lembro que o Donald Trump estava chegando a um prédio, a um edifício. Não tem quando a gente está passando pelo centro de alguma cidade, de repente uma pessoa super famosa está chegando, aí eles fecham, eles fazem aquele cordão de isolamento, tudo, mas mesmo assim tem sempre alguém que consegue invadir o cordão de isolamento e chegar até a celebridade? Foi mais ou menos assim. Não chegou a ser assim, mas foi mais ou menos assim. Eu lembro que eu estava na rua e de alguma forma eu estava próximo a esse edifício que o Donald Trump estava chegando. Eu me recordo que nesse edifício estava sendo preparado um coquetel. Alguma coisa muito importante iria acontecer nesse encontro. E o Donald Trump, ele estava entrando nesse prédio. E eu gritei lá, né, a galera querendo, né? Eu falava para ele, parabéns! Eu estou muito feliz com você, parabéns pelo que você fez com Israel. Por ter colocado Jerusalém como capital de Israel. Parabéns! Você está fazendo um grande trabalho, Trump. Parabéns! Todos nós brasileiros estamos muito orgulhosos de vocês. Eu não sonho falando isso. E na hora que eu falava isso, o Trump estava cercado de várias seguranças. E ele parava. E eu falava assim, cara, você é o máximo. Good job! Nós estamos muito felizes com você. Ele parava e fazia assim pra mim. Não tem quando um fã grita. Eu não sou fã dele, gente. É engraçado que no sonho é espantoso eu fazer isso. Porque eu não faço isso naturalmente, eu não faço isso. Mas no sonho eu tava fazendo. Por isso que eu tô até achando divertido isso. Porque eu não faço isso. E ele fazia isso pra mim. E eu falava assim, Trump, eu gosto muito de você. Você tá de parabéns. Nós estamos muito orgulhosos de você ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel. Você tem feito um grande trabalho. E ele parava, ele ficava surpreso, porque é como se ele nunca tivesse recebido nenhum elogio, né? E ele falou assim, é mesmo? Vocês estão gostando do meu trabalho? O povo brasileiro gosta do meu trabalho, gosta de mim? Eu falei assim, sim, Trump. O povo brasileiro gosta, e nisso eu tô entrando com ele no evento.
Eu tô entrando com ele no evento. E nesse momento que eu entrei com ele no evento, foi uma coisa tão engraçada, porque eu tava uma pessoa simples, eu tava com uma roupa simples, porque eu era uma andante na rua, né? E eu passei ali, eu resolvi falar com ele, ei, cara, tchau, né? E eu entrei com ele, eu tava nem aí, se eu tava bem vestida, todo mundo de terno e gravata, vestido, sabe? A caráter. E eu simples naquele evento. E falando com o presidente dos Estados Unidos. Eu vi que as pessoas falavam com ele e ele ignorava as pessoas. Mas ele queria me ouvir, elogiá-lo. Porque parece que ele nunca tinha ouvido elogios. E eu falei assim, não, Trump, você está fazendo um bom trabalho. Olha, a palavra de Deus diz que todos aqueles que abençoam Israel também será abençoado. E eu falei várias coisas. Nessa hora, eu falava assim, olha, muito, 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 muito obrigada por você ter sido, por você estar sendo firme nas suas palavras. E as pessoas estavam um pouco distantes da nossa conversa. Nessa hora que as pessoas estavam um pouco distantes da nossa conversa, porque o Trump está se mostrando muito áspero com elas, ele não dava atenção a elas. Então o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, mas eu fiz uma besteira. E eu falei assim, é mesmo, Trump, o que você fez? Ele vai falar assim, eles não têm palavra. Aí eu falava assim, como não tem palavra? Ele virava e falava assim, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter feito esse acordo. Eu me arrependo porque eles não têm palavra. E no sonho eu entendi que quem não tinha palavra era o povo de Israel, o povo judeu, né? O povo lá de Israel. Os governantes, os líderes de Israel. E eu virava e falava assim, como assim? Aí ele virava e falava para mim assim, quando eu prometi que eu ia transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, ia reconhecer como capital de Israel, nós tínhamos feito um acordo que eles iriam fazer isso, que eles iam liberar isso, que eles iam abrir mão disso. E eles não fizeram isso. E eu não me coloquei, olha só, irmãos, e eu me coloquei contra todos os países para defender Israel. E hoje todos os países estão de costas viradas para mim, por conta do acordo que eu fiz com Israel. Eu não sei se tem ligação com o primeiro sonho, entenda, tá, irmãos? Eu não sei, eu só estou te contando o que aconteceu, uma sequência. Eu tenho a minha interpretação, tá? Mas eu tô falando, não tô afirmando, só tô narrando o sonho. E ele falava para mim, eu me arrependo muito de eu ter feito esse acordo. E na hora que ele falava isso, passava um homem, um garçom, e ele oferecia bebidas para a gente. Na bandeja tinha vinho, uísque e tinha champanhe. Na hora que ele falava que ele se arrependia muito, que todos os países estavam virados de costas para os Estados Unidos, por conta do acordo que ele tinha feito com Israel, eu aceitava uma bebida, eu estendia a minha mão e pegava um cálice de vinho e bebia. E quando eu bebia aquele cálice de vinho, o Donald Trump falava, agora eu não sei o que fazer, porque já está feito. E eles não querem cumprir o acordo deles. Nisso que ele começou a falar baixo, eu falava assim, qual é o acordo, Trump? O que você tinha combinado com eles? Eu querendo saber. Aproveitar, né? Tô falando com o presidente dos Estados Unidos, queria saber que segredo é esse. E na hora começou a se aproximar as mulheres, porque os homens não podiam se aproximar. Porque ele estava conversando com uma mulher, ele estava conversando com uma jovem. Então eles pensaram assim, é melhor as mulheres se aproximar, porque agridem menos e elas podem ficar sabendo do que ele está falando com aquela menina, com aquela garota ali. Eles queriam saber o porquê o Trump estava dando atenção a uma pessoa tão simples, com tantos outros naquele salão, tantos outros políticos importantes, pessoas importantíssimas, repórteres, e ele não dava atenção para todo mundo, mas ele estava dando atenção para mim e estava conversando comigo. E eu, mas o que foi que vocês acordaram? E na hora que o Trump ia falar comigo, aquelas mulheres começaram a se aproximar. Aí ele olhou para todas aquelas mulheres ao redor e olhou para mim e simplesmente eu me tornei uma estranha para ele.
Ele pegava uma bebida, que eu não me recordo, e virava as costas e saía. E aquelas pessoas começavam a me perguntar o que o Trump tinha falado comigo, o que nós dois estávamos conversando, quem era eu? O presidente dos Estados Unidos está me dando atenção. E eu tentava, Trump, please, me dá mais um segundo. E ele simplesmente me ignorava e saía. E eu acordei. O que eu tô querendo dizer a vocês, irmãos, foi que eu tive aquele primeiro sonho e eu entendo que nesse primeiro sonho, quem vai iniciar a terceira guerra mundial, sem pestanejar, vai ser a Rússia, em acordo com a China. E o país que eles vão atacar primeiro vai ser um país protegido dos Estados Unidos, que eu não sei. Eu narrei esse segundo sonho porque pode trazer uma informação a mais para vocês, eu tenho a minha interpretação. Mas eu entendi que os Estados Unidos, quando foi lançado 20 bombas nesse país, os Estados Unidos estava calado. Os Estados Unidos não se manifestou para defender esse país enquanto ele não conseguiu reunir alguns países que o apoiassem na guerra. Só que todos os países, inclusive a própria ONU, né, as organizações das Nações Unidas, estavam em silêncio, ninguém apoiou. Então, os Estados Unidos só se manifestou quando uma bomba foi lançada em um de seus estados, e essa bomba repercutiu em uma província do Canadá. Não sei, irmãos, que província é essa do Canadá que foi atingida pela bomba que caiu nos Estados Unidos, e também não sei que estado foi esse. Mas eu sei que os Estados Unidos só tomou coragem para combater essa guerra porque ele viu que ele não estava com apoio de nenhum outro país e pelo fato dele ter sido atacado. E eu peço a vocês que vocês orem, façam a meditação, né? Peça a Deus o porquê Deus, ele já fala conosco, que somos brasileiros. Mas eu quero fazer uma observação a vocês, meus irmãos. Eu quero fazer uma pequena observação a vocês. Quando eu estava saindo do país e que aquela parente minha, né, eu estava junto com a mamãe, ela falou que agora elas iriam precisar realmente de Deus. Eu sabia que algo na política do Brasil, alguma lei, alguma coisa ia acontecer para que de fato agora ela dissesse com toda aquela força, aquela veemência, que elas iriam precisar de Deus. Até porque a guerra só começou depois disso já ter sido anunciado no Brasil. Então alguma coisa no Brasil vai acontecer, que eu não sei o que é, para isso tudo, e depois vai vir a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei, irmãos, eu tô dando um parecer aqui. Aconteceu, né, alguma coisa no Brasil, sabe lá se, né, o que foi que aconteceu, e que muitas coisas estavam mudando no Brasil. E depois veio a Terceira Guerra Mundial. Eu não sei a ordem, gente. Só estou narrando a vocês. Que o Senhor possa nos abençoar, guardar. Eu amo o papai porque ele nos avisa. Eu amo a ele porque, realmente, irmãos, eu confesso que nós estávamos desligadas aqui. A gente guarda em casa, né? Mas a gente precisa também ter para quando nós sairmos, né? A gente também precisa estar respaldado em muitas coisas. Porque se acontece, você tá com tudo aqui, mas você tá em outro país, e aí? Como é que você fica? Né? Em tudo, nem que seja por umas 2, 3 semanas, um mês, a gente tem que estar guardada, reservado, preparadas. Tá? É isso o sonho. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, espero que nós vamos gravar um áudio narrando esse sonho, e aí vocês possam meditar melhor e tenho interpretação. Eu trouxe o meu entendimento após acordar. Eu não dei a minha interpretação nem opiniões, tá, irmãos? Não dei minha opinião. Porque a minha opinião nem sempre condiz com as opiniões dos irmãos. Então, eu prefiro guardá-la para mim. Então, eu prefiro que vocês tenham a interpretação de vocês, tá bom? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, possa nos guardar, que você possa estar cada vez mais preparado para o retorno do Senhor. E para essas coisas incríveis, eu falo incríveis, guerra, coisa,
porque tudo isso é anúncio do retorno do nosso rei. Mas que a gente possa estar preparado não só espiritualmente, mas fisicamente, tá bom? Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e para toda a sua família. Amém.